Olá, sou o professor Sandro Dornelles, professor de língua portuguesa. Vou trabalhar com vocês aqui uma prova da Fundação Getúlio Vargas. Getúlio Vargas tem feito vários concursos nos últimos 2, 3 anos, tá? E ainda esse ano fará mais alguns. E a gente sabe que a gente tem que trabalhar as provas anteriores, tá? Então é interessante que a gente resolva sempre as provas anteriores, tá? Elas são muito parecidas no que cobra, tá certo? Temos aqui a prova do Tribunal de Justiça do Mato Grosso, uma prova de 2024, uma prova de língua portuguesa para o TJ Mato Grosso, a prova técnica. Questão de número 1. Assinale a frase abaixo que mostra a sabedoria como algo socialmente útil. Então, ele quer a sabedoria que seja algo útil, tá? Para a sociedade. Para a sociedade ou não, né? Então, olha só. Quanto menos inteligente... Opa! Então, quando ele fala menos inteligente, ele não está falando de sabedoria, né? É uma não sabedoria. Então, já não é, né? Quanto menos inteligente um homem é, menos misteriosa a existência lhe parece. Então, até meio sem sentido essa frase, né? Até meio sem sentido esta frase. Sabedoria escondida é um tesouro invisível. Para quem serve ambos? Para quem serve ambos? Então, sabedoria, tá? Sabedoria escondida e tesouro invisível. Para quem serve ambos? Tá? Então, aqui ela está falando que é realmente alguma coisa útil. É alguma coisa útil. Vamos ver as outras? Pode ser que seja essa aqui, tá? Bom, a gente tem que sempre analisar todas as alternativas. O aumento da sabedoria pode ser medido com exatidão pela diminuição do mau humor, tá certo? Medido, deixa eu falar a palavrinha medido aqui, tá? Não fala de utilidade, fala de mensurar, tá? Ele não fala aqui de utilidade. Então, já não é a letra C também. Não é a letra A, não é a letra C, a B pode ser. Nada induz tanto o homem a duvidar muito como saber pouco, tá? Então, o saber não é importante, tá certo? Pelo que se manifestou aqui, não é importante. Então, não se pede aqui sabedoria como utilidade. Não sei mais o que aprendi. O pouco que ainda sei, adivinhei. Então, o pouco. Então, aqui é sem sabedoria também. Sem sabedoria também. Qual que é a dica para essas provas da FGV? A gente tem que analisar todas e ir eliminando. Às vezes, uma palavrinha só já ajuda a resolver a questão. Uma palavrinha só ajuda a resolver a questãozinha, tá bom? Questão número 2. Questão número 2. Então, ele pede o seguinte, tá? Assinale a frase incoerência. Então, a gente não tem no edital lá coerência e coesão, tá? Então, ele quer a incoerência é a ausência da coerência. Certinho? A incoerência é a ausência da coerência, tá? Então, olha só, ideias em conflito é a ausência da coerência. O que mais? Tá? Emprego. Exemplos, né? Emprego errado de conectivos. Um exemplo. Estuda, mas passa. Opa, o mas não dá ideia de adversidade? Se eu estudo, qual seria a adversidade do mas? Mas não passa. Então, se eu coloco um conectivo que não tem coerência,
tá? É incoerente. Beleza? Então vamos lá. Não se pode pisar duas vezes no mesmo rio. Não se pode pisar duas vezes no mesmo rio. Não tem nada de incoerente aqui, né? Um falso problema sempre é melhor do que um problema nenhum. Também não vi nada de incoerente aqui. De duas coisas, uma é certa. Sempre existe uma terceira. Isso aqui bem filosófico, né? Bem filosófico, mas não chega a ser uma incoerência. Todos, preste bem atenção, todos. Eles nem ao menos sabem o quanto a metade é maior do que o todo. Como assim? Metade é maior que o todo? Incoerente isso aqui, né? Então, até para algumas correntes filosóficas, até umas falam assim, né? Da época de 1600, que o todo é mais do que a soma de todas as partes. Bem filosófico, né? Mas aqui ele quer no mundo real, no mundo real. Então não é filosófico, tá? Então a letra D do item errado. Um doido pode ensinar algo a um sábio. De repente até pode, né? Não chega a ser incoerente para o mundo real. Não chega a ser incoerente para o mundo real, tá? A número 2, letra D. Vamos para a próxima. Vamos fazer a 3, depois a gente faz a 4. Está no mesmo slide. Nós vamos ver aqui. Assinale a frase em que houve troca indevida. Então ele quer o que está errado, tá? Ele quer o item que está errado. Do mal com U, pelo mal com L. Então, mal com U é o contrário de bom. Mal com L é o contrário de bem. Certinho? É o contrário de bem. Um mau começo leva a um mau final. Se eu trocar por bom, um bom começo, perde o sentido? Um bom final? Não. Então tá certinho, tá? Quando um mau caráter, quando um bom caráter, estão certos? Ó, o mal com U é contrário de bom. Prospera, a abundância gera a insolência. Letra C. A diminuição do mau humor, troca mal por bom. Perde o sentido? Bom humor? Não, então tá certinho essa aqui também. Letra D. Um pedante é um homem que dirige mal intelectualmente. Dirige mal ou bem? Bem intelectualmente. Então tá certinho aqui. Bom, a imaginação sempre aumenta o mal. Esse mal eu troco por bom ou por bem? Troca por bem. E o mal trocado por bem deve ser mal com L. Então, essa aqui bem tranquilinha, né? Letra C. Bem tranquila, letra E, desculpa. A última aqui. Então, mal com L é o contrário de bem, mal com U, contrário de bom. Questão de número 4. Questão de número 4. O uso da preposição, tá? O uso da preposição. Sempre cai o uso de preposição e a gente se enrola, tá? A preposição com, tá? Com valor de companhia. Joana saiu com Maria. É a companhia. Tá certo? É basicamente isso. Então vamos lá. Recompensa a injúria com injustiça. Tá? A injúria não é a companhia da injustiça, né? Só os tolos brigam com os demais. Também não tem nada a ver. Não é companhia de estar junto. Desconfio de todo idealista que lucra com o seu ideal. Também não dá ideia de companhia. A aprendizagem é a arte de se saber usar o senso comum com vantagem, tá? Com vantagem. A sabedoria com a capacidade são capazes. Opa, isso aqui é um sujeito composto, né? Sujeito composto, ou seja, tem mais de um núcleo.
Então, um está junto com o outro. Companhia. Letra E. Essa aqui não tem muita teoria, né? Essa aqui é bem nocional mesmo. 4, letra E. 5. 5. Vamos lá. Observe a seguinte frase. Saber que não se sabe constitui talvez o mais difícil e delicado saber, tá? Então, olha só. O saber que não se sabe constitui talvez o mais difícil e delicado saber, tá? Eu sei que não sei. É mais ou menos isso que ele quis dizer, né? Tá? Então, eu não sei matemática e eu sei que eu não sei matemática. Mais ou menos isso que ele quis dizer. Letra A. A única modificação, o que ele pede? Que a única modificação de termos nessa frase que altera o seu significado original. Ela troca, ela muda, tá? O significado original. Letra A. Saber que não sabe equivale não saber que sabe. Não, você está dizendo que ele não sabe, ele sabe que ele não sabe. Então, exatamente essa letra A. Tá? Olha só, esse exemplo que eu dei aqui, eu sei que não sei matemática. Tá? E sei que eu não sei matemática. Tá certo? Então, a letra A, saber que não sabe nada, equivale não saber que sabe, não. Ele está dizendo que sabe que não sabe. Tá? Letra B, saber que não sabe equivale ter consciência da ignorância. Perfeito. Você viu que você vai eliminando pelas outras? Constitui talvez, equivale a talvez constitua. Tranquilo, perfeito. O mais difícil e delicado saber equivale a o saber mais difícil e delicado. Tranquilo, não perde o sentido, tá? Não fica desconexo. O mais difícil e delicado saber equivale ao mais delicado e difícil saber. Então, você vê, na hora que você pronuncia, você já vê que não tem mudanças, não perde o sentido, né? Vamos lá, vamos fazer a 6. Então, a 5, letra A. A 6. A 6. As frases abaixo estão divididas em 2 segmentos. Assinale a frase em que esses 2 segmentos tá, respectivamente, de causa e consequência. A relação é de causa e consequência. Então, eu quero saber aqui, a banca pediu, né? Dos 2, qual que inferem causa e consequência. Certinho? Então, vamos lá. Todo mundo precisa crer em algo. Creio que vou tomar uma cerveja, tá? Crer em algo é causa. Tomar uma cerveja é consequência, é isso mesmo? Nossa, já é logo a letra A. Já é logo a letra A. Letra B, nem tudo que se enfrenta pode ser modificado. Mas, dá ideia de o quê, pessoal? De nada pode ser modificado até que seja enfrentado. Isso aqui é uma condição, né? É uma condição para que aconteça. O sábio busca sabedoria, o tolo a encontrou. Quem procura sabedoria é o sábio, mas quem encontrou foi o tolo. Mas, não subentende o mas aqui? Então, isso aqui é um contraste, né? Uma adversidade, tá? O mestre não é quem ensina, mas, de repente, quem aprende. Tá? Contraste também, adversidade, né? Aqui, ó. Contraste. E a última, sabedoria é saber o que fazer. Virtude é saber fazê-lo, Então, a ideia de adição aqui também não está errado, tá? Então, letra A. Letra A, pessoal. 7. 7, questãozinha de número 7. Pouca coisa de gramática nessa prova, né? Prova de 2024, finalzinho do ano, do TRT do Mato Grosso. Leia com atenção a seguinte frase: observa o universo e não posso imaginar que exista esse relógio
e não haja um relojoeiro. Então, a gente não acredita, tá? Existe esse relógio e não haja um relojoeiro. Não haja o quê? Um criador, tá? Isso aqui não... A teoria, né? Isso aqui, criação do universo, né? Que ele surgiu do nada, que não existisse um criador. Isso que ele quis dizer aqui, tá certo? O mundo está em confusão insolúvel. Tem nada a ver, né? Não perder tempo. O universo foi criado por um criador. Perfeito, essa questão é tranquila. Tá certo? Aqui não fala em Deus, aqui não fala, né, em uma força, tá certo? Fala que houve um criador. É basicamente o que tem aqui. Vamos ver as próximas. Os relógios atuais não precisam de relojoeiros, tá? Essa frase não é sobre relógios, né? Não tem aquelas indiretas que o pessoal coloca no Instagram e fala, isso não é sobre tal coisa, tá? É uma metáfora. Nada mais é como era antes. Nada a ver com o que foi falado aqui. A observação é a base do conhecimento. Também nada a ver. Essa aqui não dá para errar, hein? Essa é aquela que é para o cara não zerar, pessoal. Essa aqui é aquela para o cara não zerar. Bem tranquila. Assinale a frase em que a substituição do substantivo pelo infinitivo é o nome do verbo, né? Infinitivo, verbo. Olha só, outra questão de coerência, tá? Incoerente é a existência de coerência. É a existência de coerência. Vamos lá? O começo é a parte mais importante do trabalho. Começar, a parte mais importante do trabalho. O começo, eu troquei por começar. Perdeu o sentido? Não, o começo é a parte mais importante do trabalho, começar é a parte mais importante do trabalho. Você vê que não perde o sentido, até quando você lê em voz alta. Às vezes, a maior sabedoria consiste em simular a loucura. Às vezes, a maior sabedoria consiste em simular ou enlouquecer. Simular a loucura e simular enlouquecer não é a mesma coisa? Sim. Às vezes uma fica melhorzinha que a outra, mas a outra não ficou incoerente. Para a sabedoria, você precisa fazer concessões. Para sobreviver, para a sobrevivência, para sobreviver, você precisa fazer concessões também. Não perde o sentido, né? Então, A, B, C, ok. A paciência é o melhor remédio para problemas. A paciência é o melhor remédio para problematizar. Então, olha só, aqui, ó, para problemas é para resolver os problemas, tá? Os problemas. Mas a outra fica aqui, ó. A paciência é o melhor remédio para problematizar. Aqui é criar problemas. Ou seja, a paciência é o melhor remédio para resolver os problemas, ok. A paciência é o melhor remédio para criar problemas, quando eu falo para problematizar. Então, letra D, né? Essa aqui eu acho que não tem muita dúvida, não. Tá? Essa aqui não temos muita dúvida, não. Beleza? Vamos para a próxima. Ensina-me a arte do esquecimento. Ensina-me a arte de esquecer. Quer dizer a mesma coisa, né? A gente não fica nem com dúvida, não. Não fica aquela coisa solta, assim, incoerente, que você fica tentando adivinhar o que está escrito na hora que lê. Tá? Quando se lê e interpreta facilmente assim, tá ok. Vamos fazer a 9. 9. Essa provinha tem 10 questões. A maioria das provas são de 10 questões. A maioria das provas são de 10 questões. Assinale a frase em que os termos sublinhados são antônimos. Antônimos têm sentidos opostos, tá certo? Antônimos têm sentidos opostos. Por excesso de sabedoria, o sábio torna-se tolo, tá? Aqui não chega a ser antônimo, né? Tudo acontece por causa do conflito e da necessidade. Nada a ver. Quem tem senso não depende de incenso. Não tem nada a ver com Antônio, né? Não esperei moralidade de quem não tem pontualidade. Então, moral e pontualidade não tem nada a ver uma coisa com outra. Mas não são antônimos, tá certo? Quem olha para trás, tá? Que dá ideia de lugar. Tá? Não olha para frente.
que dá a ideia de lugar. Tá? Mas tem sentidos opostos, eles são antônimos. Se olha para trás, olha para frente, ou vice-versa, né? Então, eles são antônimos. Essa questãozinha é aquela outra, para a gente não zerar. Tá? Tem duas questões aqui na prova, mais um mal com L, mal com U, 3 tranquilo. Tá? 3 tranquilo, você já tirava sem ter estudado muita coisa. Vamos para a próxima. Questão de número 10. Questão de número 10. Observe a frase. Muita gente há que imagina ser o domingo uma espécie de esponja que limpa todos os pecados da semana. Muita gente há que imagina ser o domingo uma espécie de esponja que limpa todos os pecados da semana, né? Que é quando você vai à igreja e você confessa, né? Aos domingos, os dias de missa, ou dependendo da fé que você seguir. Olha só. Assinale a opção em que a modificação proposta para os termos se mostra inadequada. Então, ele quer aquela que o que eu troquei está errado, tá? Está errada. Muita gente, tá? Então, vamos lá, muita gente. Aí você vai colocar muitos há que se imagina. Então, risca muita gente, escreve muitos há que imaginam ser o domingo. Opa, não perde sentido aqui, né? Uma espécie, um tipo de. Então vamos lá. Muita gente há que se imagina ser o domingo, tá? Um tipo de esponja que limpa todos os. Ok, não perde sentido nenhum, né? Letra C. Que limpa todos os pecados, que limpante de todos os pecados. Então vamos lá, muita gente há que se imagina ser o domingo uma espécie de esponja limpante de todos os pecados. Ok também, né? Bem tranquilo, não perde o sentido. Que imagina ser domingo, tá? Vamos lá. Agora vamos substituir, tá? Vamos substituir. Muita gente há que imaginativa de ser domingo. Você vê que perde o sentido, não perde o contexto, né? Não tem nexo, tá? Não tem ligação, não tem coerência e nem coesão. Então, a número 10 é letra E. Então, vocês percebam que a prova de língua portuguesa, ela traz uma parte, você tem que estudar uma parte de gramática, porque pode ser que ele cobre, tá? Então, na última aula, a gente fez uma prova com 10 questões, caiu uma questão de gramática de crase. Então, a gente tem que dar uma olhada com cuidado na parte de gramática, mas tomar muito cuidado com coerência, coesão, com texto, com tipos de texto que eles têm cobrado bastante. É isso aí.